Alô, gente! Começando o nosso Caxias em Movimento e hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. Nós vamos trazer aqui uma especialista de Caxias do Sul para o mundo para falar um pouquinho a respeito. Por quê? Porque Caxias do Sul tem um novo espaço, um espaço especial para tratar as crianças. Estamos recebendo aqui então a Franciele Miquelon. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Caxias em Movimento, Fran. Portela, muito obrigada por me receber. Eu acredito que falar do transtorno do espectro autista hoje é a gente estar plantando sementes para o futuro, para que Caxias realmente seja referência na inclusão das pessoas com esse diagnóstico. Nós precisamos, e devemos estar atentos, porque é algo que vai fazer a diferença na qualidade de vida deles. Com certeza. A gente vai falar da novidade que inaugurou no dia 3 de julho, Mas é sempre bom a gente pontuar a quem está nos assistindo sobre o que é esse transtorno. Porque é uma desinformação que é natural das pessoas. Muitas vezes elas não habitam ou coabitam com alguém com o transtorno e não entendem se é doença, se não é doença. Então eu vou pedir um pouquinho que tu fale sobre esse transtorno do espectro autista. Isso. Sabe, Portela, que tem uma grande jornalista que mora na Holanda, que é a Fátima de Quant. Ela diz, se você não convive com alguém do transtorno do espectro autista ainda, muito brevemente ele vai bater na sua porta de alguma forma. E ela sempre diz que não é pelo lado negativo, mas é porque o número do diagnóstico ele está aumentando. Então, por que transtorno do espectro autista? Nós estamos falando de uma alteração de neurodesenvolvimento infantil. Então, nós não consideramos doença porque a criança nunca irá se curar. Esse indivíduo não vai ter cura. Ele vai passar, pela vida toda dele sendo autista, que é o codinome. Então, nós precisamos sim entender que é uma combinação de uma alteração genética que ainda não se conhece. Já se tem mais de 1.100 genes mapeados que estão ligados ao transtorno do espectro autista, juntamente com fatores ambientais que vão, na verdade, potencializar esta alteração genética e os comportamentos que a gente vai observando ao longo do neurodesenvolvimento, ao longo do desenvolvimento da criança. Então, muitas vezes eu escuto das mães: eu já percebia que ele tinha algo de diferente, mas eu não sabia o que era. Eu tenho algum comportamento que me chamava a atenção. Porque a fonoaudiologia, por vezes, ela é a porta de entrada. Porque o sintoma que mais aparece é em torno de 2 anos e meio, quando a criança não fala. E aí, essa família vem procurar o fonoaudiólogo, porque a criança não está falando, Apesar de que se tem muito ainda... tá tudo bem, cada criança tem seu tempo, mas para nós, profissionais, nós sabemos que isso é muito perigoso. Nós precisamos sim estar atentos a estes marcos, a estes sinais que algo não está ocorrendo como esperado, para realmente poder trazer suporte para essas famílias. E aí a gente falar, da importância do diagnóstico precoce, porque vai realmente mudar a qualidade de vida quando o profissional da ponta que recebe essa criança traz luzes de alerta para um possível diagnóstico, E o profissionalismo em cima disso, a formação profissional, como que é a realidade hoje do Brasil? Porque o Brasil é um país continental, A gente tem vários Brasis, como se diz. Mas na nossa realidade de Brasil, de Rio Grande do Sul, de Caxias, vai trazendo para nós para entender como que é essa formação para esse profissional lá da ponta, que é o primeiro contato. Exato. Tu sabe, Portela, que o Brasil está engatinhando para os processos diagnósticos do transtorno do espectro autista. Já melhorou muito, mas nós ainda precisamos treinar, Precisamos capacitar, que é a palavra correta, o pediatra. Nós precisamos ainda olhar para essa rede de entrada, porque é ele que está lá todo mês observando essa criança. Certo. É ele que recebe essa criança lá para fazer os acompanhamentos. Ele precisa estar capacitado. Nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que teve o diagnóstico precoce da filha lá.
sabe que é muito diferente, porque eles fazem um checklist com os pais que é muito diferente de pesar e medir, né, a criança e entender se está mamando ou não está mamando. Lá, eles olham para neurodesenvolvimento. Tá sentando? Tá olhando? Tá apontando? Eles olham marco a marco e os pais preenchem um checklist antes da consulta, né? Então, aqui em Caxias já se pensou num projeto de lei, inclusive, eu estive apoiando, aonde a gente queria capacitar os médicos do postinho de saúde. Porque é ele que precisa, por vezes, ter esse conhecimento para poder encaminhar para o fonoaudiólogo, para o psicólogo especialista, até mesmo para o neuropediatra fazer essa avaliação. Então, nós estamos caminhando. Nós precisamos, sim, ainda falar muito mais sobre o transtorno do espectro autista e como se faz esse diagnóstico e o que é considerado, né, parte deste diagnóstico. Para quê? Para que a gente faça realmente um diagnóstico precoce, porque isso vai, como eu já falei, mudar a qualidade de vida, vai potencializar. Porque eu tô falando de cérebro. O cérebro, a gente vai pensar em neuroplasticidade. Uma criança pequena tá com o cérebro a milhão, igual a gente diz. Ela realiza zilhões de sinapses. O que eu apresento para uma criança de 1 ano, em torno de 15 ou 10 vezes, para nós, hoje, precisaria ser apresentado, quem sabe, 200 vezes. Por quê? Porque a gente perde capacidade do cérebro em adquirir novas habilidades, né? Então, se a gente for comparar, a gente aprendendo a dirigir com 18 anos e ter que dirigir hoje ao auge dos meus 34, provavelmente eu teria muito mais dificuldade em adquirir essa habilidade hoje do que, por exemplo, eu lá de criança a aprender a andar de bicicleta. Então, quando a gente fala em aquisição, e por isso que o diagnóstico precoce faz diferença, porque o cérebro está mais plástico, ele adquire mais fácil aquelas habilidades que são importantes. Então, ainda, por isso que a gente vê Marcos Mion, a gente vê que tem cada vez mais, né, celebridades falando e lutando pelo direito dos autistas, é justamente para isso. Para a gente melhorar lá na ponta a qualidade desse diagnóstico, porque sim, esse profissional ainda, não falo só da classe médica, né? A gente precisa desmistificar a população de uma forma geral, que tá tudo bem, cada criança tem seu tempo, vamos esperar, não tem problema nenhum. Sim, tem problema. Nós precisamos e devemos estar atentos ao que é esperado, né? Para cada idade. E se a criança não está adquirindo, se tem ainda um preconceito de procurar um profissional que possa ser ferramenta para ser suporte. Quebrar né? esse tabu. Quebrar esse tabu, porque nem sempre tu ir buscar um profissional é sinônimo de diagnóstico. Mas se for, você vai intervir. Estímulo nunca é demais, né? Eu sempre digo isso. Tu estimular de forma precoce, tu vai estar aumentando a chance da aquisição. Mas o problema está em não estimular. Porque o não estímulo vai acarretar em prejuízos. Ou seja, vai dar qualidade de vida para essa criança. Nessa questão, né, transtorno do espectro, como que faz essa medição, como que é feito esse diagnóstico para entender qual que é o grau, vamos dizer assim, do autista? Isso. Então, o espectro, vamos dizer assim, né? É como se fosse o espectro de cores, onde cada criança, ela vai ter uma manifestação. Ela vai ter uma sintomatologia, né? Eu gosto de dizer que, por exemplo, o autismo vai estar ao centro, como um diagnóstico maior. E é muito comum nós termos comorbidades. Outros diagnósticos ligados a este centro que é o autismo. O diagnóstico, ele não é feito por exames. Na verdade, nós pedimos exames. Na verdade, não pedimos, né? A classe médica pede exames para quê? Para que se descarte outras doenças ou outros transtornos, né, que podem estar causando aqueles comportamentos. Então, o diagnóstico, ele é feito realmente através da análise do comportamento e aonde se soma o grau de prejuízo. Então, hoje, no DSM-11, né, não se está mais classificado por leve,
moderado ou severo, ou nível 1, 2 e 3. Hoje se classifica, na verdade, conforme as alterações que essa criança tem com defasagens, com inabilidades. Mas para compreensão é o quê? Uma criança grau 1, ela precisa de suporte, mas um suporte leve. A criança de grau 2, nível 2, moderado, ela vai precisar de um suporte moderado. E já a criança do nível 3, severo, ela precisa de um suporte total, né? Então, ela é uma criança com menos autonomia. Então, se a gente pensar, é uma flecha aonde eu tenho uma dependência total, com quase nenhuma autonomia. E lá no leve, eu vou ter uma criança que tem algum grau de autonomia, mas mesmo assim precisa de suporte para executar determinadas tarefas e atividades. Certo. Vamos falar também da questão do diagnóstico estar expandindo. Né? Isso é importante ser dito no planeta inteiro. Antigamente, obviamente, os números, os casos, né, registrados eram inferiores aos atuais. E há uma tendência, como a gente falava nos bastidores, de crescimento. Falando mais uma vez do nosso país, como que a gente poderia dizer que faltam políticas públicas, não faltam políticas públicas? Hoje, né, essas pessoas que estão lá na ponta, a gente já viu que precisam dessa capacitação, mas o pai e a mãe, enfim, para que realmente essa causa fique mais massificada. A gente viu que tem também a questão de várias celebridades envolvidas nisso. Mas o que falta, na tua visão, enquanto parte desse ecossistema, para que a gente possa avançar mais rápido, sabe? Bom, primeiro eu acho que Caxias, ela tem aí, né, o CIPTEA, que é a carteirinha do autista. O que isso nos traz, né? Na verdade, o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, está mapeando os seus autistas. Nós só vamos conseguir ter políticas públicas voltadas, né, realmente para esse tema, quando a gente conhecer quem são as pessoas, quantas pessoas são. Porque o nosso censo brasileiro ainda não tinha, né? Teve neste último que foi feito agora, que foi incluso essa pergunta. Mas nós não tínhamos ideia da população brasileira, né? De quantos autistas nós temos. O dado que a gente trabalha de 1 a cada 36 nascimentos é um dado que já está obsoleto e vem do CDC dos Estados Unidos. Então, a gente pega essa informação deles e acaba aplicando aqui no Brasil, e é um dado que mais ou menos fecha, tá? Olhar para as políticas públicas, nós estamos engatinhando. Nós precisamos sim, né, pensar. A gente tem, por exemplo, o BPC, né, que é um direito deles, mas que se tem muitos critérios para atingir, né, esse benefício que está lá pelo INSS. Mas a nível de tratamento, a nível de terapia, nós ainda precisamos massificar. Ter centros realmente especializados, ter centros de atenção, né, primária para isso. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que é a nossa realidade mais próxima, a gente tem escolas especializadas, né, que trazem esse profissional capacitado para dentro da escola. Claro, eu não estou desmerecendo o que nós já temos na nossa cidade. Não estou dizendo. Mas nós precisamos cada vez mais capacitar. Porque nós precisamos de conhecimento técnico para realmente poder ter algo efetivo, né? Quando a gente fala em políticas públicas, o meu sonho era ter um prédio, né, onde a gente recebesse as crianças para fazer desde o diagnóstico precoce e cuidar deles até a vida adulta, né? E potencializando cada fase de desenvolvimento, mas respeitando a individualidade. Porque sim, falar do transtorno do espectro autista é falar de uma gama de profissionais que vão estar envolvidos, né? Minimamente, um neuropediatra, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, o ideal,
um analista do comportamento, que é um psicólogo. Claro que isso ainda não precisa ser obrigatoriamente, mas eu acredito que é o melhor profissional habilitado para cuidar disso, apesar de ser analista. Provavelmente nós precisaríamos ainda, né, de um psicopedagogo, nós precisaríamos de uma professora de educação especial. Então, assim, eu encheria as duas mãos listando para ti o número de profissionais que seriam necessários. E, por vezes, eles não conseguem acessar nem o neuropediatra para esse diagnóstico, né? Ou conseguem fechar o diagnóstico, mas não tem a recorrência necessária desse suporte, né? Porque nós temos que ter um tripé muito bem estruturado. Nós precisamos ter equipes sólidas, né? Equipes que tenham conhecimento técnico e que se complementem, né? E que a gente realmente faça uma multidisciplinariedade ou uma interdisciplinariedade, que é estar em ambientes diferentes ou ambientes do mesmo ambiente, mas realizando uma troca, mútua e verdadeira, para dizer, olha, eu preciso, preciso potencializar a fala. O que você pode me ajudar na sua sessão para isso acontecer, né? Porque quem ganha? Quem está no centro? O paciente e a família. Nós precisamos sempre lembrar disso, né? Que independente, nós estamos falando de indivíduos em desenvolvimento, né? Que bacana, que bacana. Na tua trajetória, o que te levou a trabalhar com os autistas? Bom, eu brinco que eu não escolhi o autismo. Foi o autismo que bateu na minha porta. E eu me apaixonei, né? Porque eu, desde sempre, eu chego até às vezes a me emocionar. O autismo, na verdade, ele vem com o meu propósito, que é ajudar os outros, né? Na verdade, eu queria muito... Quando eu escolhi a fonoaudiologia, eu encontrei nessa profissão a oportunidade de realmente poder me sentir útil e ajudando o próximo. Seja ele se comunicar, porque comunicação é conexão. Então, a partir do momento que eu me comunico de forma verbal ou não verbal, através de ferramentas que a gente utiliza, eu consigo me conectar contigo, né? A fonoaudiologia tem outras especialidades, né, envolvidas, que é o voltar a escutar, né? Então, através aí de uma gama de possibilidades. Voltar a comer, porque tem pacientes que precisam da fono para se alimentar. E outras, né? Outras diversas áreas. Então, o autismo bateu na minha porta. E eu tive o grato presente, porque é um presente, de ver eles começando a se comunicar. E isso virou uma rede. Uma mãe foi falando para outra, e quando eu vi, a minha demanda hoje de trabalho é 95% do transtorno do espectro autista. E eu pude conhecer o amor mais verdadeiro do mundo, porque eles são crianças muito puras. E que a gente, quando consegue se conectar, a gente consegue evoluir. Então, nem sempre é fácil. Nem sempre são dias maravilhosos. Mas é um passo de cada vez. E aí, quando eu escuto a primeira palavra, que muitas vezes sou eu que escuto, ou a primeira frase, eu vou às lágrimas realmente. Porque é muito emocionante a gente poder, de alguma forma, auxiliar que eles tenham conexão, auxiliar que eles consigam ter comunicação. Que legal, Fran, que legal. E a gente chega então vamos tirar o mistério agora do ar, né? Da novidade que Caxias do Sul teve agora no dia 3 de julho, a inauguração do Centro de Desenvolvimento Infantil. Era um sonho teu? É um sonho desde sempre, né? O meu esposo é meu sócio e juntos a gente trouxe, né? Realizou esse sonho. Porque eu sempre dizia, eu quero uma equipe para chamar de minha, né? Não que eu não tenha bons parceiros, eu tenho e vou manter os meus parceiros de trabalho. Mas eu queria poder oferecer para os pais um ambiente que tivesse uma gama maior de profissionais voltados com o propósito da comunicação, né? Voltados a estimular isso. É a concretização realmente de algo que muitos anos esteve lá no papel, muitas vezes na gaveta, muitas vezes em cima da mesa.
E aí, desde o ano passado, a gente está, né, elaborando tudo isso e trouxe para Caxias dia 3 de julho, que é duplamente significativo, porque eu estava de aniversário. Que legal. Né? Então, é um renascimento também, né? Porque hoje eu tenho extensão dos meus braços. Eu tenho uma equipe que me ajuda a acolher mais famílias, porque eu estava limitada à minha agenda, né? E hoje, então, eu tenho uma equipe que me ajuda, me auxilia a acolher muito mais e a gente poder potencializar o desenvolvimento das crianças. Agora conta um pouquinho mais sobre essa ideia da equipe, né? Desses diferenciais para a gente entender. Porque daqui a pouco um pai e uma mãe tá nos assistindo e ela já buscou ajuda. N situações, né? E daqui a pouco tu pode fazer a diferença ainda para mais pessoas, né? Então, explica qual que é o diferencial do centro que tu buscou e dessa tua equipe. Bom, eu acho que, na verdade, eu digo para as gurias e gosto de dizer para as famílias que nós somos parte da mesma engrenagem. Nós estamos juntos, né, pelo mesmo desenvolvimento. A minha equipe, então, hoje tem terapia ocupacional com Bobat e integração sensorial de Aires, que são 2 métodos, né, que vão potencializar ou desenvolvimento motor e aquisição de outras habilidades, ou nós vamos trabalhar com as questões sensoriais, né? Ajudar a criança a sentir melhor as sensações, vamos dizer assim. Porque é muito comum, né, no transtorno do espectro autista, por exemplo, ele ter hipersensibilidade auditiva, ele não gostar tanto de alguns determinados toques, né? Então, nós temos 2 profissionais, 2 psicólogas, né? E uma que vai trabalhar diretamente com os pais, então fazendo uma orientação parental, né? De suporte para eles. E a fonoaudiologia. Juntas, a gente quer potencializar a comunicação, como eu já disse. Nós vamos estar somando, né? Nós somos uma equipe interdisciplinar, onde nós vamos discutir o caso como um todo, cada uma na sua expertise, mas olhando para o centro maior, que é a criança e a comunicação. Né? Então, realmente, é uma equipe que está qualificada, uma equipe que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo brilho nos olhos que eu tenho ao falar de autismo, ao falar de estimulação, porque eu acho que isso faz a diferença. Né? Eu realmente quis uma equipe que, na verdade, a gente quer trazer o benefício para as pessoas, a gente quer as crianças evoluírem, né? Porque hoje em dia a gente percebe que, às vezes, isso fica em segundo plano. E na nossa, não. Lá no consultório, assim, cada família é única, o acolhimento é o primordial. Eu sempre digo que, antes de tudo, a gente vai estar te dando acolhimento. Nós vamos estar contigo nessa caminhada. Eu vou estar entrando na casa de vocês, né, com as orientações, com o suporte, e fazendo, né, todo esse caminho com a família. Porque não adianta a família da porta para fora estar sozinha. Então, nós vamos estar indo com essa família e sendo suporte. Eu gosto de dizer que é ser elo seguro, né? Tanto para as famílias, para os pais, quanto para a criança. Porque a gente realmente só vai ter evolução, só vai ter conexão a partir do momento que a gente consegue ter vínculo. E é isso que a gente vai buscar. O vínculo para trazer conexão, para trazer evolução. E como é que faz para acessar o centro? Onde é que ele está? Bom, nós estamos na Avenida Itália, no Platinum Office. Vocês podem ligar para a Aline, que é minha gerente. A Aline está lá para conversar com vocês, para fazer o primeiro acolhimento, para entender quais são as demandas de cada família num primeiro momento. Nós temos o nosso Instagram, CDI Franciele Miquelon, e o telefone fixo, né? Que a gente pode estar deixando aqui, que é o 3223-4807. E nós vamos estar lá, né? Eu sempre digo, com um café e com os braços abertos para receber quem quiser estar conosco nessa caminhada. Parabéns. Obrigada. Né? Parabéns, porque é através dos sonhos que a gente molda a nossa realidade, e tu foi lá e conquistou agora essa belíssima, né, ferramenta para a sociedade. Como tu disse, a gente está engatinhando em várias frentes, mas a principal que a gente precisa atacar, que eu vejo, assim como também a questão do diagnóstico, é a questão
de comunicar. Uhum. Porque é assim que a gente também quebra os tabus, que a gente busca também mais auxílio, mais ajuda. Sim. Eu, em particular, acompanho a história do Marcos Mion, do Romeu. Realmente é uma grande batalha, Sim. né, que vem sendo travada. Eu tenho meu sobrinho, que é autista também. Uhum. Então, a gente sabe um pouco dessa luta, e eu fico muito feliz de te receber aqui, que não seja a última, que seja a primeira de muitas vezes, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, e eu quero te dizer que, apesar de estarmos engateando, nós estamos em movimento, que isso é o principal. Nós não podemos deixar de estar em movimento, né? E nós só vamos quebrar os preconceitos quando a gente falar mais e falar em todos os ambientes. Eu digo que a bandeira do autismo, ela é a bandeira que eu escolhi para minha vida. Então, aonde eu vou, né, eu realmente levo ela comigo. A gente trouxe para Caxias um ambiente totalmente planejado, totalmente voltado, né, para estimular as habilidades necessárias. E tem o meu coração, lá tem o meu coração pulsa diariamente lá, e o das meninas também. Muito obrigada. Falar de transtorno do espectro autista me enche de orgulho, né? E que seja realmente só a primeira de muitas. E a gente sempre finaliza aqui o Caxias em Movimento com um brinde, por isso que a gente tá com a nossa canequinha aqui. Isso aí. E aí eu vou deixar a palavra para ti, algo que tu queira agradecer, algo que você queira brindar nesse momento. Gratidão. Eu acho que, na verdade, é agradecer, seja qual for a sua religião, eu acredito em Deus. Agradecer a Deus pelas oportunidades, porque eu acredito que a gente se conecta pelo caminho que Ele diz para nós, aonde a gente deve estar. Obrigada. Muito obrigado. A gente também faz mais um brinde para ti, pelo teu empreendimento, pela tua vocação, e que tu sempre continue com esse espírito que a gente sente ao falar contigo, né? Que realmente é puro, verdadeiro e que busca realmente ajudar nossa comunidade. Obrigada. E assim a gente vai encerrando. Tem que fazer isso. Tem que tomar o gole para sacramentar. Exato. A gente vai encerrando mais uma vez. Muito obrigado, Fran. Conte com a gente aqui da X-Play TV também para projetos, quem sabe, futuros aí. A gente está aí à tua disposição. E a gente vai encerrando aqui o nosso Caxias em Movimento, trazendo novidades. Este novo centro, o Centro de Desenvolvimento Infantil Franciele Miquelon, que abriu as suas portas aqui em Caxias do Sul para o público autista. Muito obrigado. Você quer saber mais informações, a gente vai deixar aqui também na descrição, tá certo? Até a próxima. Um abraço. Valeu!